Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Amém? Vamos falar sobre restaurando a identidade espiritual. Amém? O título desta mensagem é Restaurando a Identidade Espiritual. Queridos, o que é identidade? Antes da gente entrar no contexto histórico. Identidade, existe dois tipos de identidade. A identidade civil, que é aquilo que nos identifica como cidadão brasileiro. Isso é chamado de identidade civil, ou registro civil. E tem a identidade espiritual. O que é isso? É aquilo que nos mostra que nós somos cidadãos do céu. Então a identidade civil te mostra que você é um cidadão da terra, brasileiro. Mas a identidade espiritual é aquela que te mostra que você é um cidadão do céu. Que a sua pátria é o céu. Amém? Daniel capítulo 1. Versículo 1. Até o 9. Amém? Diz assim. Os irmãos acharam? Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, ciência, entendimento e conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas suas letras a língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei determinou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, porque assim fossem criados por 3 anos, para que a fim deles puderem estar diante do rei. Versículo 6. E entre eles se acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe propôs os nomes sobre Daniel: Beltesazar, Azaria, Sadraque, Misael, Mesaque e Azaria, Abidnego. E Daniel se assentou no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9 para encerrar. Ora, e Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Amém? Vamos voltar um pouquinho lá atrás para você entender o contexto histórico. O que fez Judá ir para o cativeiro babilônico. Na época, todo mundo sabe que o governo era teocrático. Teos, Deus, cracia, governo. Governo de Deus, teocracia. Deus governava a nação de Israel através dos profetas, sacerdotes e juízes. Só que chegou um determinado momento que a nação de Israel olhou para outras nações e não queria mais ser governado por Deus, não queria mais o governo teocrático,
Porque eles olharam para as nações e viram que as outras nações tinham um rei. Era governado pelo homem. Havia uma monarquia. Então, e agora o povo se reúne e vai até o profeta Samuel e pede um rei. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel, ele vai para a presença de Deus e começa a chorar. E Deus fala: Samuel, não fique triste, porque esse povo não rejeitou você, rejeitou a mim. Avisa para eles que eu vou dar um rei a eles, mas segundo a petição deles. Olha como é perigoso a gente querer imitar. Deus não te chamou para imitar, Deus te chamou para você ser imitado. Deus não te chamou para você ser influenciado, Deus te chamou para você influenciar. A nação de Israel, ela queria imitar as outras nações. Elas deixaram a Deus o governo teocrático para ser governado pelo homem, o governo monárquico. E de lá para cá, por isso que você vê só tragédia com o reinado dos homens. Por quê? Porque deixaram a Deus para ser governado pelo homem. Então entenda. Aí você sabe, entra Saul, primeiro rei de Israel, faz tudo errado porque era o rei segundo a petição do povo e não segundo Deus. A vontade ali era permissiva e não absoluta. Existe duas vontades de Deus, a permissiva e a absoluta. A Saul não era vontade absoluta, Saul era vontade permissiva. Mas entenda. Aí agora entra Davi, assume o trono no lugar de Saul e passa a ser rei de Israel. Davi, ele faz a unificação das tribos e estabelece Jerusalém como a capital mundial da adoração. Aí Davi passa, agora vem Salomão, seu filho, e começa a oprimir o povo com tributo, aumentar os impostos sobre a nação de Israel, ao ponto da nação se reunir. Aí vem aí Salomão vai, agora vem o seu filho Roboão. Aí o povo vai, se reúne, vai até Roboão, filho de Salomão, e pede para aliviar os impostos, os tributos, porque estava sendo pesado sobre a nação de Israel. Aí o rei Roboão, filho de Salomão, olha para a nação de Israel e diz: meu pai regeu vocês com vara, agora eu vou reger vocês com vara de ferro. Eu vou triplicar o tributo, os impostos. Mas sabe por que Roboão fez isso? Porque ele ouviu conselhos de jovens. Uma pessoa que é experiente, ela não pode ouvir conselho de pessoas inexperientes. Você não pode deixar pessoas que não têm experiência, não é especialista no assunto, querer ditar sobre a sua vida. Aqui foi o erro de Roboão. Ele ouviu os jovens, ele deu ouvido à voz dos jovens e triplicou o tributo, os impostos sobre a nação de Israel. Aí as tribos se dividiram, se reuniram e se dividiram. Aí ficou Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul era formada por 10 tribos, e Reino do Norte era formada por 2 tribos, Judá e Benjamim. E agora, querido, estou te explicando o contexto histórico para a gente entrar na mensagem, para você entender o que fez a nação ir para o cativeiro, por causa da divisão. Porque as tribos se dividiram e levantaram um rei no Reino do Sul e levantaram outro rei no Reino do Norte.
Aí Deus agora levanta os profetas para profetizar que o povo iria 70 anos para o cativeiro. Porque o povo havia se dividido, porque o povo havia, saído da vontade de Deus. Aí Deus agora, para trazer a unidade de volta, para trazer o povo para a vontade de volta, Deus agora permite o cativeiro. Então muitas vezes nós passamos por alguns cativeiros, porque nós saímos do centro da vontade de Deus. Aí Deus pegou o reino do sul e entregou na mão do rei Senaqueribe, o rei da Síria. Deus pegou o reino do norte e entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus deu uma ordem à Síria: leva o meu povo para o cativeiro. Deus deu uma ordem a Nabucodonosor: leva o meu povo para o cativeiro, mas não mate o meu povo, mas pelo contrário, dá só uma correção no meu povo. Qual foi o propósito do cativeiro? É para trazer um adestramento espiritual, um crescimento e uma formação de caráter. Deus permite eu e você passar por algumas situações para trazer um adestramento espiritual, um crescimento e uma formação de caráter. É por isso que você tem passado por alguns cativeiros. É por isso que você tem passado por alguns problemas, algumas situações, que é para Deus formar o seu caráter, que é para Deus transformar o seu caráter, que é para Deus trazer você de volta para o centro da promessa, para o centro da vontade, querido. E agora aqui em Daniel se cumpre o cativeiro. Aqui se cumpre o exílio de 70 anos, com a geração de Daniel ainda jovem. Mas eu pergunto para você, mais uma vez, a identidade civil te mostra que você é um cidadão brasileiro, mas a identidade espiritual te mostra que você é um filho de Deus. Então, se você chegou aqui sem a sua identidade espiritual, é noite que Deus vai te devolver de volta a sua identidade. Por quê, querido? Porque a palavra cristão, ela vem do grego, significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Ou seja, embaixador de Cristo, embaixador do reino. Eu represento, você representa Cristo na terra. Nós somos o reino de Deus na terra. Em Atos capítulo 11, versículo 26, ali vai dizer que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas para eles ser chamados de cristãos, pequeno Cristo, 4 coisas, 4 características, a igreja Antioquia identificou nos discípulos. Primeiro, porque eles andavam como Cristo, falava como Cristo, agia como Cristo e se comportava como Cristo. Para você ser considerado um cristão, um pequeno Cristo, você deve andar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo e se comportar como Cristo. Então, se eu não ando como Cristo, se eu não falo como Cristo, se eu não ajo como Cristo, se eu não me comporto como Cristo, eu não sou cristão, eu não sou pequeno Cristo. Eu não sou representante de Cristo, eu não sou embaixador de Cristo. Irmão, isso aqui é muito forte quando o apóstolo Paulo fala, ó, sede meus
imitadores como eu sou de Cristo. Perceba aqui que na ótica era para Paulo falar: sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. Ele não, ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é qualquer um que Deus deixa falar isso. Pedro, Tiago e João na Porta Formosa olhou para o paralítico e falou: olhe para nós. Eles não falaram: olhe para Cristo. Eles falaram: olhem para nós. Por quê? Porque se estiver olhando para nós, vai estar olhando para Cristo. Se você estiver imitando a mim, você está imitando a Cristo. Você está entendendo? Eu acho lindo Jó capítulo 1, versículo 8. Deus apresentando o currículo de Jó para o diabo. Tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Você tem visto? Querido, uma coisa é alguém falar de você, a outra coisa é o próprio Deus apresentar seu currículo. A outra coisa é Deus apresentar a sua identidade para alguém. E eu pergunto, será que Deus, ele pode, assim como ele apresentou o currículo de Jó para o diabo, para o mundo, para mim e para você através da palavra, será que Deus pode pegar a minha identidade e a sua e pegar e mostrar para alguém: esse aqui está vendo o meu servo, está vendo a minha serva? É noite da gente refletir que tipo de identidade nós estamos carregando. Olhar para dentro de nós e ver se de fato nós temos a identidade de Cristo. Porque o diabo, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Só que o diabo, ele não quer a imagem, ele quer a sua semelhança. Porque a Bíblia diz que até ele se transfigura em anjo de luz. Mas a semelhança não. A semelhança é que mostra que eu e você se parecemos com Cristo. Então, por mais que você perca a imagem, não perca a sua semelhança. Nunca perca a semelhança, porque a semelhança é a identidade. É a semelhança que vai mostrar para o mundo que eu e você somos filhos de Deus. Amém? Voltando para cá. Daniel, aqui no versículo 3, capítulo 1 do versículo 3, vai dizer: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real. É isso. Sabe quem era Aspenaz? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda: Nabucodonosor simboliza o diabo. Babilônia simboliza o mundo. E Daniel, seus amigos, simboliza a igreja. Isso é chamado de tipologia bíblica. Nabucodonosor é um protótipo, uma personificação do diabo. A Babilônia é um protótipo do mundo. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é um protótipo da igreja. Aqui no versículo 3 vai dizer que Aspenaz era chefe dos eunucos. Sabe quem era Aspenaz? Era um instrumento, um homem que Nabucodonosor encarregou de colocar a cultura babilônica dentro dos israelitas. Assim como Deus tem os seus discípulos na terra, o diabo também tem os seus adébitos. Existem pessoas no mundo que o diabo usa para colocar a cultura babilônica dentro de mim, dentro de você. Esses são os Aspenaz, instrumento de Nabucodonosor.
A função deles é colocar a cultura da Babilônia dentro do Filho de Deus. A função deles é colocar o mundo dentro do Filho de Deus. Escute isso aqui. A maior dificuldade para Deus não foi tirar o seu povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do coração do seu povo. Em um dia, Deus tirou o povo do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Então não deixe os aspenais, instrumento de Nabucodonosor, instrumento do diabo, colocar a cultura babilônica, a cultura do mundo, dentro de mim, dentro de você. São os ídolos, querido. São alguns artistas, são alguns cantores, são instrumento de Nabucodonosor para colocar a Babilônia dentro do coração do Filho de Deus. Aí John Wesley diz, o maior avivalista que surgiu na Inglaterra, que a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do coração do homem. A única ferramenta que tira o Egito, a Babilônia e o mundo dentro do coração é a santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não deixe, primeira lição, não deixe as penais doutrinar você. Não deixe as penais colocar a cultura babilônica dentro de você. Porque a função dele era ensinar a língua, os idiomas e a cultura da Babilônia a Daniel, Sadraque, a Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Amém? Mas entenda, primeira lição, você que gosta de anotar, não deixe as penais colocar a cultura babilônica dentro de você. Porque se as penais colocar a cultura da Babilônia dentro de você, Deus vai te levar para o deserto. É aí que você vai ver o que é deserto. Porque o deserto é a ferramenta que Deus usa para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Então, se você não quer enfrentar alguns desertos, não deixa as penais colocar a Babilônia dentro de você. Porque se colocar, Deus vai te levar para o deserto para tirar o Egito de dentro de você. Mas entenda, qual era o edito de Nabucodonosor? Outra revelação. Qual era o edito? Era que todo povo, toda língua, toda nação que ouvisse a melodia de Nabucodonosor tinha que se curvar à estátua dele. Aí eu pergunto para você, que tipo de melodia você tem ouvido? Será que você não tem ouvido a melodia de Nabucodonosor e você tem se curvado a Nabucodonosor? Então tome cuidado com algumas melodias que você ouve, porque você pode estar ouvindo a melodia da Babilônia de Nabucodonosor e você está se curvando a Nabucodonosor. Entenda que Nabucodonosor, ele não quer quem é da Babilônia, ele quer quem está na igreja, porque quem é da Babilônia já é dele. Por isso que aqui no capítulo 1, versículo 3, ele fala: eu quero jovens israelita e da linhagem real. Ele não pediu jovens da Babilônia, ele pediu jovens israelita, porque quem é da Babilônia já é dele. Então ele quer eu e você, que somos Israel de Deus, a igreja do Senhor, a noiva. Vamos para as 4 ordens de Nabucodonosor. Primeira ordem de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 3, já falei que ele queria os jovens israelitas e não babilônicos.
O diabo quer os jovens da igreja, pois quem é da Babilônia já pertence a ele. Então, se eu e você estamos aqui, que venhamos a nos manter firme, porque Nabucodonosor quer eu e você que estamos aqui, porque quem está lá fora já pertence a ele. Segunda ordem de Nabucodonosor, Daniel, ainda no capítulo 1, versículo 3, ele queria mudar o idioma e a língua dos israelitas. O diabo quer mudar o meu e o seu linguajar, quer tirar palavras de bênção e colocar palavras impuras, palavrões, palavras torpes. Isso é cultura da Babilônia. A primeira ordem de Nabucodonosor era pegar jovens israelitas. Segundo, mudar o linguajar deles, colocar o linguajar da Babilônia. Então eu e você devemos ter cuidado. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja boa para promover graça e edificação aos que ouvirem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então tome cuidado com alguns linguajar, algumas palavras, algumas conversas, aonde você anda, aonde você se assenta, o lugar que você pisa, porque você pode estar, ali possa estar a cultura babilônica e pode te influenciar, pode mudar o seu linguajar, o seu idioma. Terceiro, ainda falando disso, Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha o que diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então muitas vezes nós passamos por algumas angústias, porque nós não guardamos a nossa boca, porque nós não guardamos a nossa língua. Terceira ordem de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 4. Ele pediu jovens, ele não pediu qualquer jovens. Ele queria que aqueles jovens fossem instrumento dele. Então o diabo, ele não quer qualquer para ser instrumento dele. Ele quer todos, mas para ser instrumento deles, ele não quer qualquer Olha o que diz aqui. Olha quem ele queria para ser instrumento dele: jovens sem defeito. Daniel capítulo 1, versículo 4. Sem defeito, de boa aparência, sábios, inteligentes, instruídos e capacitados. Pode ver que a maioria dos instrumentos do diabo é sem defeito, de boa aparência, é sábio, é inteligente, é instruído e é capacitado. Porque essas pessoas conseguem influenciar pessoas. É artista, é cantor famoso, é jogador. São esses tipos de pessoas que o inimigo ele quer, que Nabucodonosor quer usar para implantar a Babilônia, o sistema babilônico, dentro de mim e dentro de você. Então nós temos que tomar cuidado. Quarta ordem de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 5. Ele manda mudar a alimentação e refeição dele. Ele manda manjar. O que era manjar? Era comida oferecida aos demônios da Babilônia. Só que Daniel, ele tinha discernimento. Ele viu que aquela comida era oferecida a demônio. E ele falou: não, avisa para o rei que eu não quero essa comida. Eu prefiro água e legume.
aplicando para nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado. De que nós temos se alimentado? Qual tem sido a nossa alimentação nesses últimos dias? A alimentação do filho e da filha de Deus é a palavra, é a oração. O que tem te alimentado, te sustentado nesses últimos dias? Então não deixe que a internet te alimenta, não deixe que a rede social te alimenta. Se alimenta da palavra, se alimenta da oração, se alimenta do jejum. Não deixa Nabucodonosor implantar o sistema babilônico dentro de você, querido. Não deixa ele mudar a sua alimentação. Não deixa ele arrancar o desejo de você ler a palavra, o desejo de orar, o desejo de se aproximar de Deus. Amém? Então essa foi a quarta ordem de Nabucodonosor. Muda a alimentação e a refeição deles. Aí a Bíblia diz o quê? Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel se assentou no seu coração a não se contaminar. Entenda que a decisão não veio de Deus, a decisão veio de Daniel. Então a decisão de eu e você se contaminar ou não se contaminar com a Babilônia e com o sistema babilônico tem que vir de mim e de você. Quinta ordem de Nabucodonosor. Muda o nome deles. Daniel capítulo 1, versículo 7. Ele manda mudar o nome de Daniel para Beltesazar. Está aqui no versículo 7. Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque, Azaria para Abidnego. Entenda que um nome judeus naquela época simbolizava um atributo de Deus na vida do israelita. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Deus é benigno. Misael é uma pergunta, quem é como Deus? E Azarias, Deus é o meu socorro. Então o nome israelita era um atributo de Deus na vida dele. Só que Nabucodonosor mandou tirar o nome israelita e colocar um nome babilônico. Ele queria tirar os atributos de Deus na vida dos israelitas e colocar os atributos dos deuses babilônicos. Beltesazar, príncipe de Baal. Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Mesaque, quem é como a deusa Saque. E Abidnego, servo fiel do Deus Fogo. Eram deuses babilônicos, atributo dos deuses babilônicos. Ou seja, a quinta coisa que Nabucodonosor, o diabo, quer fazer comigo e com você, quer tirar os atributos de Deus e colocar os atributos dos deuses do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema já é de Satanás. O sistema é de Nabucodonosor. E ele quer implantar tudo isso da Babilônia em mim, em você que é filho de Deus. Mas eu louvo aqui que aqui tem Daniel de Deus, que aqui tem Azaria de Deus, que aqui tem Misael de Deus, que aqui tem Azaria de Deus, que não se contamina com o sistema babilônico. Ei, Deus não te chamou para você imitar a Babilônia. Deus chamou para a Babilônia imitar você. Não é para a Babilônia governar você, é para você governar a Babilônia. Estou encerrando. Mas só entende isso quem é filho de Deus. Mas entenda, meu irmão, aqui na conclusão,
Daniel, Azarias, Misael, eles não escolherem a não se contaminar com Nabucodonosor, pode vir, ministério de louvor, e o sistema babilônico, agora eles recebem alguns benefícios. Quando você escolhe a não se contaminar com a Babilônia, Deus te dá benefícios. Não, vou repetir. Quando você escolhe a não se contaminar com a Babilônia, Deus te dá benefícios. Primeiro benefício que Deus deu a eles, Daniel capítulo 1, versículo 9. E Daniel recebeu a graça de Deus. Quando você escolhe não se contaminar, Deus te dá graça. Perante o mundo, perante as pessoas vão ter que te respeitar, e o Deus que você serve. Por quê? Porque Deus vai te dar graça. Deus vai te sustentar. Primeiro benefício, por eles escolherem a não se contaminar, receberam a graça de Deus. Segundo, receberam dons espirituais. A Bíblia diz que Daniel recebeu o dom de visão e interpretação de sonho. Então, segundo benefício, quando vocês escolhem a não se contaminar com o mundo, com a Babilônia, com o sistema, primeiro, Deus te dá graça. Segundo, Ele te dá dons espirituais. E terceiro, você recebe promoção de Deus. Daniel foi promovido de escravo a governador da Babilônia. Deus vai tirar do estado que você se encontra e vai te colocar a lugares altos, a patamares altos. De escravo, Daniel virou governador de 127 províncias da Babilônia. Deus te dá poder e autoridade de governar sobre o mundo, e não o mundo governar sobre você. Deus está dando benefícios aqui. Pessoas estão recebendo a graça de Deus aqui. Pessoas estão recebendo dons espirituais de Deus aqui. Pessoas estão recebendo promoção de Deus aqui. Deus está te promovendo do estado que você está para te levar a patamares altos. Do estado de escravo a governador. E para encerrar, as 5 características da identidade. Repita comigo: eu sou. Não, tá fraco. Eu sou conforme eu ando. Eu sou conforme eu ando. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então eu e você, nós somos conforme nós andamos. Repita comigo. Segundo, eu sou o que eu vejo. Primeiro, eu sou o que eu ando. Segundo, eu sou o que eu vejo. Lucas capítulo 11, versículo 34. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então eu e você, nós somos o que nós vemos. Terceiro, repita comigo. Eu sou o que eu ouço. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que você tem ouvido? Ei, não dá ouvido a vozes do mundo. Não dá ouvido à voz do diabo. Não dá ouvido à voz de pessoa. Dá ouvido à voz de Deus. A voz de Deus define você. Você é o que você anda, o que você vê e o que você ouve. Quarto, eu sou. Tá fraco, repita comigo. Eu sou o que eu sinto. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar,
guarda o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Tome cuidado com o teu sentimento. Tome cuidado com o que você está sentindo. Não deixe o sentimento falar mais alto do que a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. Então eu sou o que eu ando, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. E quinto, repita comigo, eu sou o que eu falo. Eu sou o que eu ando, eu sou o que eu vejo, eu sou o que eu ouço, eu sou o que eu sinto e eu sou o que eu falo. Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio.